Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português, mas que também é com certeza aquela que mais reprova em concurso público, não é mesmo? Você ouviu falar, né, do concurso nacional unificado? Muita atenção! Esse concurso, ele traz muitas vagas e salários muito bons. Eu vou conversar um pouco com você sobre o edital e vou também fazer algumas questões da banca responsável pelo concurso. Acompanhe, por favor. Então, veja só. O concurso nacional unificado ele vai ficar por conta da Sesgran Rio. São 6.640 vagas e possível cadastro de reserva. Os salários eles vão até 22 mil, tá? Previsão do edital publicada em 20/12/23 e as provas acontecendo no primeiro semestre de 2024. Uma observação é que as provas devem ser realizadas simultaneamente em 180 cidades, abrangendo todas as regiões do país. Então, fique de olho, comece a estudar, porque se já sabemos a banca, já sabemos o estilo de prova que virá, certo? Então, vamos lá. Outro detalhe que você precisa saber a respeito do CNU, né, do Concurso Nacional Unificado, é que as vagas serão distribuídas por blocos temáticos, sendo que o candidato poderá optar por apenas um único bloco. Então, observe: administração e finanças públicas, agências reguladoras e infraestrutura, agricultura e meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e inovação, políticas sociais, justiça e saúde, trabalho e previdência, dados, tecnologia e informação e ainda nível médio de formação, certo? Então, muito atento, vaga para todo mundo aí, certo? Então, veja, sobre esse concurso, o que eu quero falar para você é que nós ainda não temos o edital, mas 40 anos de concursos públicos, com toda certeza, permitem que a gente conheça muito bem a prova de português da Banca Sesgran Rio, não é? Então, por essa razão, eu montei o curso de Português em Questões da Banca Sesgran Rio para o concurso nacional unificado, certo? Como isso funciona? É uma maneira muito inteligente de estudar português. Sabe por quê? Porque não adianta você ficar pegando uma gramática para poder estudar, não adianta você ficar pegando uma apostila e decorando, você tem que exercitar. E melhor é quando você exercita, né? Conhece a teoria dentro das questões da banca. Então, como isso vai funcionar? Veja só, eu passo para você uma primeira prova da Banca Sesgran Rio. Você vai fazer essa prova e vai corrigir. Depois que você fizer corrigir, você vai anotar suas dúvidas e você vai assistir a meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode assistir a quantas vezes você quiser, você pode pausar para poder fazer as suas anotações, tá? Então, veja a praticidade disso e você estuda onde você estiver na hora em que você quiser. Bem, depois que você assistir a esse vídeo, você vai observar que nele eu começo a fazer a análise do texto, mostrando para você dicas que ninguém passa, né? Que vão ajudar você a fazer a prova de compreensão e interpretação, tá? E também algumas questões relacionadas à questão de tipologia textual, gênero textual. Depois eu vou para a primeira questão. Começo aqui explicando o enunciado, o que você tem que tomar cuidado com o enunciado da Banca Sesgran Rio. E em seguida eu vou para as opções. Então eu vou explicar para você por que a resposta aqui é A e não B, como todo mundo fala. E eu vou também explicar a letra C, a letra D, eu explico todas as letras. Vamos imaginar que essa primeira questão envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal
e adjunto adnominal. Então, eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira rápida, mas certeira. E aí você pausa o vídeo, copia essa explicação e vamos para a questão número 2. A questão número 2 vai envolver a questão de tipologia e gênero textual. Então, você precisa saber, por exemplo, a diferença de conto para crônica, ou precisa saber a diferença de notícia para reportagem. Você precisa saber a diferença na tipologia de um texto expositivo para um texto argumentativo. Então, eu explico o conteúdo para você e faço a questão, aplicando de uma maneira muito direta na questão. Fiz lá as 10 questões da prova com você, uma por uma, letra por letra. Você ainda teve dúvida? Mande a sua dúvida para mim e eu explico diretamente para você. Bom, não é? Aí nós passamos para a próxima prova e fazemos o mesmo processo. Veja, no mínimo 150 questões da banca Sesgran Rio. É uma excelente maneira de você estudar para esse concurso, tá? Bem, se você não conhece a banca, eu selecionei aqui 2 questões da Sesgran Rio 2023, essa da AG Rio para assistente técnico administrativo. Então veja que esta questão aqui vai envolver o emprego da vírgula. Ai, o pessoal morre de medo de vírgula, não é? Então veja, o emprego da vírgula está plenamente de acordo com a norma padrão, quer dizer, com aquilo que está pré-determinado na gramática. A primeira coisa que você precisa saber sobre emprego de vírgula é uma dica muito simples. Você tem o sujeito, depois você tem um verbo, depois você tem aqui um complemento verbal, pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um objeto direto e indireto. E você tem em seguida um adjunto adverbial. Isso daqui, quando aparece nessa ordem, a gente diz que essa frase está na ordem direta. E quando a frase está na ordem direta, você não pode separar por meio de vírgula esses termos. Muita atenção. Então, se eu falo assim para você, por exemplo, os funcionários afastados, número 1, sujeito. Perderão é o verbo número 2. O benefício é o objeto direto, é o complemento verbal, número 3. A partir de hoje, adjunto adverbial, número 4. Ordem direta, você não coloca em vírgula, a não ser que houvesse uma enumeração dentro deles. Por exemplo, todos os funcionários afastados perderão. Aí, no complemento verbal, eu falasse o benefício, vírgula, o vale transporte, vírgula, os 10%, eu estou enumerando aqui dentro. Ó. Então, a vírgula está dentro do complemento verbal e não separando um termo do outro. Agora, atenção, vamos imaginar esse adjunto que eu mostrei para você. É um adjunto extenso, a partir de hoje. Se você o coloca, por exemplo, no início da frase e você diz, a partir de hoje, todos os funcionários afastados perderão o benefício. Esse termo está deslocado, então você põe vírgula. Viu? Vamos supor que você dissesse 1, 4, 2, 3. Já não está em ordem direta. Então, o que vai acontecer? Esse termo vem separado pela vírgula. Fácil, não é? E isso vai acontecer da mesma maneira quando você tem uma oração adverbial. Quer dizer, aquela oração que faz o papel de adjunto adverbial. Aquela que começa com a conjunção subordinativa, que tem uma lista, a gente trabalha com PDFs rápidos, tá? E como PDF de conjunção para você estudar. Então, o que você vai observar nesse caso aqui? Na letra A diz assim, ó, a agricultura é o sujeito. Depende é o verbo e de serviços é o complemento verbal. Então, eu não posso ter a vírgula aqui. Está errado. Veja a letra B. Diz assim, a água é uma das maiores dádivas
que o planeta nos concede e um dos recursos naturais mais lembrados quando se considera o futuro da humanidade. Foi colocada uma vírgula aqui. O que nós temos aqui, tá? É uma oração. Então eu já falo para você dessa oração daqui a pouco, que eu tenho uma explicação especial aqui dentro. Na letra C, eu também tenho uma oração. Apesar de nosso país apresentar inúmeros atrativos naturais, só que essa é fácil. Por quê? Porque o apesar de, ele tem o valor de embora, ainda que, mesmo que, ou seja, eu teria aí o valor dessa conjunção subordinativa. Então, é uma oração subordinada adverbial. E quando ela vem deslocada, ela vem entre vírgulas, ela vem separada pela vírgula, igualzinho aconteceu com a adjunta adverbial aqui. Então, essa está correta. Na letra D, diz assim: o Brasil tem a maior diversidade de todas as partes do planeta. Veja que esse de todas as partes do planeta Terra, isso daqui se refere especificamente à diversidade. Eu, por exemplo, falo assim, menino bonito. Eu não vou colocar vírgula entre o menino e o bonito. É a mesma coisa aqui. Então, eu não posso ter essa vírgula entre termo diretamente relacionado. Na letra E, o fato de que devemos nos preocupar com o meio ambiente e economizar a água deixou de ser, há muito tempo, um simples conceito. Você está vendo esse há muito tempo? É o mesmo caso daquela oração, ou daquele adjunto adverbial. Isso está deslocado, porque aqui seria assim, ó, deixou de ser um simples conceito. Então, esse termo, ele aparece intercalado. Se ele aparece intercalado, ele tem que vir entre vírgulas e não com uma vírgula só. Tá errado também. Agora, qual é a questão da letra B? A água é uma das maiores dádivas que o planeta nos concede. Esse que aqui, ó, isso é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, então essa oração só pode ser uma oração subordinada adjetiva. E aí, o que acontece? Se há uma vírgula antes do pronome, é porque é uma explicação. Se não há essa vírgula antes do pronome, isso é uma restrição. E você vai notar que ao dizer que o planeta nos concede, isso é uma restrição em relação a essa dádiva e não uma explicação. Então não poderia ter essa vírgula. Claro que isso daqui, ó, é muito bem explicado lá no nosso curso para você. Mas você viu como essa dica aqui, ó, ajuda você a resolver uma questão considerada difícil? Veja só esta outra questão que eu selecionei aqui. Essa daqui também é de 2023, mas foi para o concurso do Banco do Brasil, para escriturário, agente comercial. E aqui diz o seguinte: a palavra destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão em, ou seja, onde está correto de acordo com a norma culta. Você vai observar um caso aqui que na letra B aparece assim, ó, se reduzam. Então é verbo na terceira pessoa mais se. Isso acontece também na letra C, identificou-se, verbo na terceira pessoa mais se. E isso vai aparecer para a gente também na letra D, se envie, né? Então, terceira pessoa mais se. Não importa que o se esteja antes ou depois, isso é colocação pronominal, assunto para uma outra questão. Mas aqui a questão é de concordância. O que você vai observar? Você vai observar o seguinte: quando você tem o verbo na terceira pessoa, como aconteceu aí, você vai observar o seguinte: se esse verbo for transitivo direto, e a gente também, em questões específicas, trabalhamos transitividade verbal, você vai saber que nós teremos a presença ou de sujeito simples ou de sujeito composto. Então, isso significa que o verbo
ele concorda com o sujeito. Ele vai concordar com o sujeito. Agora, se esse verbo, né, falando aqui em linhas gerais para você, ele não é um verbo transitivo direto, depois a gente vai conversar sobre o verbo de ligação. O que que nós temos aqui? Um sujeito indeterminado. E quando o sujeito é indeterminado, esse verbo, ele fica obrigatoriamente no singular, porque ele não tem com o que concordar. Então, o que que você vai observar aqui? Que na letra B está dizendo assim: informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para que se reduzam. Quem reduz, reduz alguma coisa. Isso é verbo transitivo direto. O que que tem que ser reduzido? As tentativas de fraude. Então, o verbo concorda com o sujeito. Está correto. Letra B está correta. Agora veja a letra C. Com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, identificou-se. Bem, o que identifica, identifica alguma coisa. Verbo transitivo direto. O que que foi identificado? Tá aqui, ó. Problemas psicológicos. Isso aqui está no plural. Então, o verbo deveria estar no plural. Identificaram-se. Está errado. Depois, é necessário que se envie. Quem envia, envia alguma coisa. Qual é a coisa a ser enviada aqui com esse verbo que tem a transitividade direta, sim, tá? Porque tem a todo o sistema bancário que é indireto, mas aqui, ó, vídeos informativos. Então, vídeos informativos serão enviados. Então, neste caso aqui, nós temos que dizer se enviem, também está errado. Ótimo, resolvi essa questão, na verdade, toda, né, usando apenas essa dica. A letra A e a letra E são concordâncias, regras gerais. Então, veja, um conjunto de bancos de investimento entre os principais do país decidiram. Quem é que decidiu? Um conjunto de bancos de investimentos. O núcleo desse sujeito é conjunto e não bancos. Sabe por que, que não é banco nem investimento? Porque eles estão preposicionados, tá vendo? E o núcleo do sujeito nunca pode vir com preposição. Então, nesse caso, não seria decidiram, seria decidiu. Tá errado? E na letra E? É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo não têm interesse. Atenção, quem não tem interesse? O sistema financeiro e o setor produtivo. Eu tenho aqui um sujeito composto, tem dois núcleos, sistema e setor. Então, eu não posso usar o singular, eu tenho que usar o plural. E o plural é com acento. Sim, ele tem, singular. E eles têm, plural, com acento. Zezé, e tem? Quando eu uso tem sempre que eu quiser errar. Principalmente porque o grupo EE e o grupo OO perderam acento no novo acordo ortográfico. Pronto, tá resolvida a questão. Viu quanta coisa importante e de uma maneira rápida e direta você aprende fazendo questões da banca? E você, fazendo 150 questões, além de aprender muita coisa, você vai perceber, né, qual é a tendência da banca no português, certo? Bem, se você se interessou aí pelo meu curso, né, de Português em Questões da Banca Cisgran Rio para o Concurso Nacional Unificado, eu convido você também a conhecer o curso de Informática do professor Paulo França e a nossa dobradinha, Português e Informática. Você vai perceber que é possível fazer curso com muita qualidade, com quem tem muita experiência e por um valor muito humano, tá? O que é muito importante, certo? Então pode ter certeza que nós estamos aqui para ajudá-lo a passar nesse concurso público
e mudar a sua vida. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.